Então, até na aula passada, né, a gente falou sobre, começou a falar sobre circuitos resistivos, né, lei de Ohm, etc, etc, e a gente começou a ver ali a parte de divisor de tensão e divisor de corrente, né, então a gente fez alguns exercícios sobre isso, divisor de tensão, divisor de corrente, e também vimos sobre associação de fontes. Então a gente viu, na verdade, que a gente vai trabalhar basicamente com dois tipos de fontes, né, seria a fonte de corrente e a fonte de tensão, certo? Então foram as duas fontes que a gente viu. Essas fontes sempre serão independentes, né? Então elas sempre terão o mesmo valor, independente do que aconteça no circuito. Então vai ser uma fonte de tensão sempre com o mesmo valor e uma fonte de corrente sempre com o mesmo valor, tá certo? A gente pode associar essas fontes de tensões e fontes de corrente em série, pode associar em paralelo, e aí tem algumas regrinhas para fazer esse tipo de associação, que também a gente viu na aula passada, né? Então, fonte de corrente em série tem que ter o mesmo valor, fonte de tensão em paralelo tem que ter o mesmo valor. Então, hoje, né, a gente vai falar basicamente sobre potência elétrica, tá? Então, para a gente aqui, a potência elétrica é potência em circuitos elétricos, né? Circuitos, o que a gente está fazendo até agora, né? Circuitos resistivos, basicamente, tá? É diferente, tá? Não é exatamente a mesma coisa da potência elétrica que a gente paga aí para concessionária de energia, tá? Isso que a gente paga não é potência elétrica, né? Energia, né? É diferente, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre potência e sobre um teorema de Telegene aqui, que é bem, só um nome, né? Mas é só algo que, um conceito básico aí, que na verdade é o conceito que rege as coisas no mundo inteiro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, potência elétrica, né? O que é potência elétrica? Ela é uma unidade de energia no tempo. Então ela é proporcional à tensão e à corrente de um elemento. Então, quando a gente falar em potência elétrica, potência sempre vai ser uma grandeza instantânea, sempre vai ser uma grandeza daquela hora. Tá? Então, por exemplo, né, o meu chuveiro ele tem a potência de 7.000 watts. Então, ele tem uma potência de 7.000 watts, ele tem uma capacidade de 7.000 watts, mas não quer dizer que eu estou a todo momento usando esses 7.000 watts. Tá? Eu posso, em algum momento, usar 7.000 watts, mas eu posso, em outro momento, não usar 7.000 watts. Então, ele tem uma potência que pode fornecer, pode consumir esse tanto de potência elétrica. Tá certo? E essa potência vai ser sempre proporcional à tensão e à corrente de elemento. Então, a gente pode definir a potência, né, como uma equação aqui. A potência vai ser igual, né, proporcional à tensão e à corrente do elemento. Tá? Isso aqui é uma equação que provavelmente vocês também já viram várias vezes, né? Então, sempre que a gente quiser calcular a potência, a gente vai usar a corrente que está naquele momento e a tensão que está naquele momento no componente. Tá? A potência ela é dada em watt, né? E a gente sempre usa um W aqui, tá? Um W maiúsculo para representar essa potência. E aí, a gente vai falar agora sobre a potência nas fontes, que é onde a gente começa aqui, tá? Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente vai calcular a potência de uma fonte de tensão, a nossa fonte de tensão está aqui, né, e eu vou calcular essa potência nessa fonte de tensão. Essa fonte de tensão ela tem uma tensão que a gente chama de V aqui, uma tensão qualquer, e eu quero calcular a potência. A potência para fontes, né, ela sempre será V igual V vezes I, tá? Então, para calcular a potência aqui, vai ser potência igual. Só que agora, quando a gente for calcular isso aqui, a gente tem que tomar um cuidado que é em relação aos sinais, porque o nosso componente, ele pode estar consumindo energia ou ele pode estar fornecendo energia para o meu circuito. Então, um exemplo de componente que fornece energia para o circuito, uma bateria. Um exemplo de componente que consome energia, um resistor, uma lâmpada, tá? Então, o nosso componente pode estar dessa maneira, tá certo? Então, essa potência aqui, ela pode gerar energia para o circuito ou pode consumir energia do circuito. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso matematicamente. A gente vai descobrir de uma forma que vocês nunca vão errar. Vocês não vão precisar olhar para o desenho e interpretar, mas a corrente está entrando aqui, está saindo ali. Não, vocês vão olhar para o circuito, vão fazer a equação e não vão mais errar. Como é que funciona? Nós vamos pegar o componente, né, e nós vamos olhar em qual sentido está a corrente nesse componente. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a corrente está nesse sentido aqui, ó.
tá? Então, aqui nós temos a corrente nesse sentido. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar potência igual. Nós vamos seguir o caminho da corrente, ó, segue o caminho da corrente, e o primeiro sinal de tensão que vocês encontrar pelo caminho, vocês vão colocar na fórmula. Então, ó, o primeiro sinal de tensão que eu encontrei, está aqui, ó, menos. Então, coloca o menos aqui. E agora eu copio a fórmula, V vezes I. Então, isso aqui é como a gente calcularia a potência dessa fonte aqui. Vamos ver uma outra situação, tá? Uma outra situação. Vamos pegar uma fonte de novo aqui. Desenhar mais uma fonte aqui. Mais e menos. Né? Botar o V aqui. E agora, essa corrente, nós vamos fazer que essa corrente está indo para baixo. Tá? Então, como é que a gente calcula a potência? Vai dizer, potência igual. Segue o caminho da corrente, agora que está para baixo, e pega o primeiro sinal de tensão, que está aqui, ó. E bota o maisinho aqui na frente. E aí vai ser V vezes I. Depois nós vamos ver qual é a diferença da potência da positiva e a potência da negativa. Por enquanto, a gente só precisa saber que ela dá positivo e que ela dá negativo, tá? Agora vamos continuar nossas situações aqui. Vamos pegar uma fonte de tensão, de novo. E agora essa fonte de tensão está invertida, está para baixo. E a corrente para cima. Ó, calcular a potência aqui, né? Potência igual. Segue o caminho da corrente, primeiro sinal de tensão, positivo, V vezes E. E a última situação, né? Menos e mais, V, e a corrente aqui para baixo. Então, potência igual. Segue o caminho da corrente de novo, encontrou o sinal de menos, bota menos, V vezes I, tá? Então, por enquanto, a gente já está aprendendo a colocar o sinal no nosso cálculo de potência. Tá? Daqui a pouco nós vamos entender para que serve esse sinal. Uma outra situação que a gente pode ter que calcular é calcular a potência em fonte de corrente. Então, a gente tem uma fonte de corrente aqui. Essa fonte aqui de corrente está para cima, né? Foi dado que ela está para cima. Essa fonte de corrente, ela tem um valor de corrente I. E ela não simplesmente é uma fonte de corrente, ela é uma fonte de corrente que tem nela, nos terminais dela, uma tensão. Né? Ela tem que ter uma tensão nessa fonte, senão não vai funcionar. Então essa tensão ela pode estar assim, ó, mais e menos V. Vamos supor, né, que a tensão da fonte esteja assim. Então, a potência vai ser igual. De novo, ó, segue o caminho da corrente, ó, porque a corrente está para cima, então você segue o caminho da corrente, primeiro sinal da tensão. Menos V vezes I. Depois, vamos fazer uma outra situação. Corrente está para cima. Corrente. E o sinal da tensão está ao contrário. Pode acontecer. Potência igual. Segue o caminho da corrente de novo. Primeiro sinal de tensão. V vezes I. Tranquilo? E vamos fazer a última situação aqui. As duas últimas, né, na verdade, né? E aí seria a corrente para baixo. Aqui, menos e mais V. Potência igual. De novo, ó. Segue o caminho da corrente. Positivo. Mais V vezes I. E o último caso. Então, potência igual. O caminho da corrente. Negativo. Menos e mais. Tá? Então, isso seria já para colocar os sinais, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver o que isso representa, esses sinais, né? Por que o sinal é assim ou por que o sinal não é assim. Isso para fontes, né? Então, ficou bem claro aqui em cima que para fontes, né?
a equação, tá? Então, isso aqui vocês vão ter que lembrar também, né? A equação de potência para fontes é essa aqui, ó, tá? Ó, isso aqui é a equação das potências para fontes, né? Potência e tensão vezes corrente aqui. Certo? Vou pintar aqui, senão vai aparecer que é um sinal de menos, né? Tá ali. Agora, para potência para resistor, muda um pouquinho aqui, né? Por que muda um pouquinho? Porque a equação geral da potência, ela continua a ser a mesma. Potência igual a V vezes I. Só que geralmente quando nós temos um resistor, nós teremos o quê? O valor da resistência, né? E aí, ou nós temos, tá? Ou nós temos a corrente, ou nós temos a tensão, né? Nem sempre a gente tem as duas coisas, né? Ah, vamos calcular a corrente no resistor. Aí você calcula a corrente no resistor. Então você calcula a corrente, você não tem a tensão, tá? Então depende às vezes, né? Então para isso, se você tiver tensão e se você tiver a corrente, você pode usar essa fórmula aqui, sem problema nenhum, né? Então vamos supor que a gente tem a tensão e tem a corrente. Como é que ficaria aqui, ó? A potência no resistor vai ser igual. Segue o caminho da corrente, pega o valor da tensão que está ali, mais V vezes I. Isso aqui é a potência no resistor. Tá? Agora, se a gente não tem uma das duas, que é a tensão ou a corrente, a gente vai ter que calcular, daria para calcular, né? A tensão no resistor, ela é R vezes I, certo? Então agora, se eu pegar essa equação da potência, eu poderia fazer assim, ó, potência é igual, esse V aqui, ele é isso aqui. Então, ficaria R vezes I vezes esse I aqui. Então, a potência daria R vezes I ao quadrado, que é a potência no resistor. Ou ainda, né? Ou ainda, se ao invés de eu ter a corrente no resistor, isso então quer dizer o quê? Tu tens o resistor e tu tens a corrente, mas pode ser que tenha algum caso que ao invés de tu ter a corrente, tu tenha a tensão. Então daria para fazer o quê? Ó, voltando aqui para a lei de Ohm, ó, a corrente é igual a V sobre R, certo? Pegando essa equação aqui, ó, de novo, pegando essa equação de novo, ó, a potência ela é igual, deixa aquele V ali, vezes, se a corrente é V sobre R, vai fazer V sobre R, porque era V vezes I, né? Ó, V vezes I, ó. Então a potência no final vai ser V ao quadrado sobre R. Então isso aqui também é a potência no resistor. Ok? Então tem três formas de calcular a potência no resistor. Forma 1, forma 2 e forma 3. Então na forma 1 é se você tem tensão e corrente, na forma 2 é se você tem o resistor e a corrente, e na forma 3 é se você tem a tensão e a resistência. Aí você escolhe. Dependendo do que você tem, você calcula. Beleza? Claro até aqui? Uma dúvida? Beleza. Então, se tá tranquilo, maravilha. Agora é o seguinte, né? Aqui em cima, o que a gente fez? A gente calculou algumas potências, né? Ó, e a gente calculou a potência deu positivo, a potência deu negativo, né? Ó, negativo, positivo, e assim por diante. Então não é à toa, tá, pessoal? Não é à toa isso, com a fórmula dada. Não é à toa que existe, né? Não é à toa que existe essas potências positivas e essas potências negativas. Então, por que isso acontece? Então a gente vai ter algumas convenções, tá? Seria a seguinte situação. Quando você calculou a potência e essa potência deu positivo, né? Ou seja, essa potência é maior do que zero,
Esse elemento aqui, a gente chama que ele é um elemento que ele é uma carga. Ou seja, isso aqui consome potência. Tá? Então, isso aqui vocês têm que lembrar também, tá? Ó, potência maior que zero, isso aqui é uma carga, né? Potência positiva é uma carga, tá? Quando a potência der negativa, se a potência for negativa, você calculou e deu o valor negativo, né? Ou seja, a potência é menor do que zero, isso aqui a gente chama entre aspas, tá? Não existe isso, mas é como se fosse uma geração. Isso aqui fornece potência. Tá certo? Então, aqui em cima, ó, vamos lá. Quando é negativo, é carga. Aliás, quando é negativo é geração, tá? Ó, então aqui negativo, vocês colocariam um G de geração. Ah, aqui deu positivo, um C de carga. Aqui deu positivo, C de carga. Negativo, geração e assim por diante, ó. Negativo, geração, carga, carga e geração. Por que que a gente está falando isso, né? Porque existe um teorema, que é o chamado de teorema de Telegem, tá? Que diz o seguinte, que toda potência fornecida a um circuito elétrico tem que ser igual à potência consumida. Então, olha, vejam bem o que está dizendo aqui, tá? Potência fornecida tem que ser igual à potência consumida. Então, quando vocês calcularem a potência, quando vocês fizerem um somatório, tá? Isso aqui é o símbolo somatório, né? O somatório de potência de geração, ou seja, potência gerada, potência fornecida para o circuito, quando vocês somarem tudo, tem que dar igual à soma da potência da carga. Então, quero dizer o quê? Num circuito elétrico, se você tem, sei lá, 3 lâmpadas consumindo 6 watts cada uma, você vai ter 3 vezes 6 de consumo. Tá? Então, você vai ter uma potência consumida de 18 watts. Então, você tem que ter uma geração de 18 watts. Tem que ser sempre 0 a 0, tá? Tudo que você gerar tem que ser igual ao consumo. Se gerar mais do que consumir, você vai estar sobrando potência. Isso num circuito elétrico não funciona. Tá? Não tem como sobrar potência. Tá? Sempre que o que você gerar vai ser consumido. A não ser que você tenha perdas no circuito, né? Mas aí é uma outra história, tá? Mas em circuitos ideais não existe perda, então tudo que você gera você consome. E você não tem como ter uma carga maior do que a geração também, né? Ok? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Então vamos começar com os exemplos mais simples aqui. Só para voltando aqui, tá, pessoal? Ó, isso aqui é muito importante, tá? Convenções, isso aqui, ó, muito importante. E isso aqui, muito importante. Certo? Sumiu meu E aqui, exemplos. Vamos lá. Então, deixa eu mudar de página aqui. Olha só o que pede aqui, ó. Calcular as potências em cada um dos resistores e das fontes, comprovando o teorema de Telegem. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a potência em todo mundo e comprovar o teorema de Telegem, que diz que a potência consumida é igual à potência fornecida. Primeira coisa, nesse circuito aqui, ó, a gente vê uma fonte de tensão aqui conectada nesse ponto, é o mesmo ponto que está aqui, certo? Então, significa o quê? Que aqui, ó, nós temos 5 volts, e se nós temos 5 volts aqui, e o mais está aqui em cima e o menos aqui embaixo, significa que passa uma corrente aqui, que nós podemos descobrir qual é essa corrente. Certo? Vamos primeiro calcular essa corrente. Essa corrente vai ser a tensão sobre essa resistência. Então, a tensão é 5, a resistência é 3. Né? 5 sobre 3 dá 1,667. Isso aí. 1,667 amperes. Então, olha só, o que a gente já calculou? A gente já calculou essa corrente, né? Essa corrente, ó, ela passa por aqui e volta por aqui, né? É um ciclo fechado, certo? Então, agora vamos calcular a potência de cada um dos componentes e depois comprovar o teorema de Telegem.
Para fazer isso, nós temos que nomear os componentes, tá? Então, ó, esse é o componente 1 e esse é o componente 2, tá? Para fazer um negócio organizado, para não ficar uma zona no nosso cálculo, certo? Potência do componente 1. O componente 1 é uma fonte. Então, a potência na fonte, lembrando, né? A potência na fonte é igual a V vezes I, tá? Então, ó, segue o caminho da corrente, ó, segue o caminho da corrente, primeiro sinal de tensão é menos, então bota o menos aqui. Menos quanto? Menos 5 volts. Vezes a corrente. Qual é a corrente que passa por ali? É o I. 1,667. Então, 5 vezes 1,667 dá menos 8,333 watts. Potência 2. Então, potência 2 é a potência no resistor, é o componente 2 ali. Então, a potência no resistor, a gente pode fazer R vezes I ao quadrado ou V ao quadrado sobre R, tá? Não dá para escolher. Eu vou fazer R vezes I ao quadrado. Então, o R é 3 vezes a corrente ao quadrado é 1,667 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1,667 vezes 3 vezes 8,333. Se a gente usar todas as casas, né? 8,333. Ok? Então, olha só. O que acontece aqui, né? A gente calculou a potência da primeira fonte, está aqui. A potência do resistor está aqui. Como são só dois componentes, agora a gente tem que fazer o quê? Comprovar o teorema de Delegenne. O teorema de Delegenne diz o quê? Que o somatório das potências geradas é igual ao somatório das potências da carga. Então vamos identificar. Quem que é geração aqui? É a potência 1 ou a potência 2? Potência 1. Então aqui, ó, geração e aqui carga. Por quê, né? Ó, negativo, ó. Negativo é geração. Negativa é geração, na verdade é aqui, né? Não é ali. Negativa é geração. E aqui embaixo positivo, né? Como não tem nada é positivo, positivo é carga, tá? Então, qual é o somatório da potência gerada? Só tem uma potência gerada, né? Só tem esse 8,33 aqui. Então, esse somatório aqui seria 8,33. Então, agora a gente pode usar o sinal ou pode não usar o sinal. Como a gente já chamou a potência de potência gerada, a gente pode chegar aqui e dizer que é 8,33 watts, tá? Porque eu já identifiquei aqui o gerado, eu já chamei de gerado, então eu não preciso mais do sinal. Eu só estou somando para ver quanto que deu. E depois, no somatório de potência de carga, é simplesmente 8,33 que está ali embaixo, que é esse cara aqui agora. Ó, deu igual? Esses dois aqui deu igual? Potência gerada é igual a potência de carga? Sim, então, ok. Teorema de Delegenne comprovado. Tranquilo? Vamos em frente. Agora aqui, uma fonte de corrente, né? Uma fonte de corrente aqui. Nesse circuito, eu já consigo calcular a potência no resistor, dá para fazer tudo aqui. A única questão é que eu não consigo calcular a potência na fonte de corrente aqui. Por quê? Porque a potência na fonte é V vezes I. E eu não tenho V aqui. Eu tenho que descobrir quanto que é esse V. Tá? Então, como eu não sei quanto é que vale esse V, não sei nem se é para cima ou se é para baixo, eu vou colocar um sinal que eu vou dizer aqui. Então, geralmente eu coloco um mais aqui, e um menos aqui, um mais na ponta da flecha, tá? E chamo isso aqui de tensão da fonte. Beleza? Como é que eu vou calcular ela? Vocês concordam que essa tensão da fonte ela está aqui nesse ponto, que é o mesmo ponto que está aqui? Então, se eu passar essa corrente aqui, ó, por esse resistor aqui, vai provocar uma queda de tensão aqui, que é a mesma queda da tensão da fonte, que é a tensão no resistor. Então aqui, a tensão na fonte é igual a tensão no resistor. E a tensão no resistor é R vezes I. O R é 4, a corrente é 3, tensão no resistor é igual a 12 volts. Portanto,
tensão na fonte igual 12 volts. Agora vamos calcular a potência. Então, vamos dar nomes aos componentes, né? Sempre tem que dar nome, tá? Para não ficar uma zona. Ó, componente 1, componente 2. Potência no componente 1. Componente 1 é o quê? É uma fonte. Então, se é fonte, é V vezes I. Então, segue o caminho da corrente, ó. Segue o caminho da corrente. Primeiro sinal de tensão. Menos. Qual o valor dessa tensão? 12, que a gente acabou de calcular. O valor da corrente, 3. Então, menos 36 watts. Potência 2 é um resistor, pode ser R vezes ao quadrado. O R é 4 e o I é 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 4, 36 watts. O negativo é geração, positivo é carga. Potência gerada é igual a 36 watts. Potência de carga igual a 36 watts. Ok. Dúvidas até agora? Então aqui, ó, agora eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero demonstrar que a potência fornecida é igual à potência consumida. Só que agora eu tenho um divisor de tensão, correto? Então eu posso fazer pela tensão ou posso fazer simplesmente pela corrente. Se eu fizer pela corrente, ó, aqui dá uma corrente I. Essa corrente I, ela vai ser igual a tensão total dividido pela resistência total, né? A tensão total é 10 e a resistência total é 24. Aqui vai dar uma corrente de 0,417 amperes. Agora, vamos fazer assim, vamos calcular as potências, né? Então, a potência no elemento 1, no elemento 2 e no elemento 3, tá? Vocês sempre têm que nomear os elementos, tá, pessoal? Senão eu não vou saber onde vocês estão calculando, vocês não vão saber, e aí é corte, né? É zero. Ó, calcular a potência na fonte. Então, ó, segue o caminho da corrente, ó, tá vendo que a corrente está vindo por aqui, ó? Segue o caminho da corrente, primeiro sinal, menos. Então, 10 vezes. Qual é a corrente? 0,417. Então, aqui vai dar menos 4,17 watts. Potência no elemento 2, que é R vezes E ao quadrado. Então, é 16 vezes 0,417 ao quadrado. Tá. 2,782 watts. Potência no elemento 3 é 8 vezes 0,417 ao quadrado. Tá. 1,391 watts. Então agora vamos fazer aqui, ó. Quem que é geração? Tem que sempre identificar também, né? Quem que é geração? Ó? Isso aqui é geração, isso é carga, isso é carga. Qual é a soma da potência gerada? É simplesmente 4,17, correto? A soma da potência de carga é 2,782 mais 1,391. Então, isso aqui, vamos ver se deu certo. Ó, 4,173, né? Isso aqui é questão de arredondamento, né? Então vai dar uma diferença mínima, mas está valendo aqui, tá? Então, ó, potência gerada é igual a potência de cálculo. Ok. Quando dá essa mínima diferença, né? Aqui era 0 e aqui é 0,3, tá certo, tá, pessoal? Olha, se vocês olharem aqui, ó, 4,17, 4,17. Feito? Próximo aqui. Letra D. Vamos em frente aqui. Calcular a potência aqui de novo. Então, vejam só. Eu tenho aqui um divisor de corrente, né? Eu tenho um divisor de corrente, então eu consigo calcular essa corrente 1, nós vamos fazer isso, tá? Ó, corrente 1 e corrente 2, né? Como é que calcula a corrente I1? Corrente 1 é igual à corrente total, que é o 8,
vezes o resistor que eu não quero, que é o 4. Então, vezes 4, dividido pela soma dos dois. Então, ó, 8, 4 vezes, fica 2 amperes por aqui. E a corrente 2 é a corrente total, vezes o resistor que eu não quero, que é o 12, dividido pela soma dos dois. Vocês se ligaram aqui, né, pessoal? Ó, corrente 2 é igual a o resistor que eu não quero, então, é o resistor que eu não quero, vezes a corrente total, dividido pelos dois resistores, né? É que alguém pediu para entrar aqui na sala. Beleza. Tá? Então aqui, ó, isso aqui vai dar, é para dar 6, né? Vamos ver se vai dar 6 aqui. Esse deu 6. Por que eu sabia que tinha que dar 6? Porque se a total é 8 e para cá veio 2, né? Aqui só podia dar 6, né? Tinha que vir 6 para cá. Beleza, então para o resistor eu já consigo calcular, né, a potência em cada um deles, eu agora descobri a corrente. Só que eu não consigo calcular ainda a potência nessa fonte aqui, né? Porque nessa fonte aqui, ó, porque eu não tenho a tensão, né? Então vamos colocar um sinal de tensão aqui, ó. Vamos colocar um menos e mais. Lembrando que eu coloquei esse mais em cima só porque eu quis, eu poderia ter colocado invertido, não tem problema, tá? Então eu coloquei um mais aqui, ó, e vou chamar de tensão da fonte. Então como é que eu calculo essa tensão da fonte? Essa tensão da fonte, ela está em paralelo com esses resistores aqui, ó, certo? Então esse mais e menos está aqui, ele também está aqui, ó, mais e menos. Então se eu descobrir qual é a tensão nesse resistor 1, ele vai ser igual à tensão da fonte. Então a tensão no resistor 1, ele vai ser igual ao 12 vezes o I1, que é a corrente que passa aqui. Isso aqui vai ser igual a 12 vezes 2, que dá 24 volts. Tá certo? Se eu calculasse aqui o VR2, né? Tem que dar igual, porque está em paralelo, mas vamos só fazer para tirar a teima aqui, né? VR2 é igual ao R, que é 4, vezes a corrente, que é 6, que dá 24. Tá? Então, a tensão da fonte vai ser igual à tensão do resistor 1, que é igual à tensão do resistor 2, que é igual a 24 volts. E agora dá para calcular todas as potências. Então vamos dar nomes aos componentes. Ó, componente 1, 2 e 3. Potência 1 é igual. Ó, segue o caminho da corrente. Ó, essa corrente aqui, ó, dessa fonte, ó, ela está aqui, né? Para cima, ó. Tá? Por que ela está para cima? Por causa disso aqui. Então, segue o caminho da corrente. Primeiro sinal de tensão está aqui, ó, menos. Então, menos o valor da tensão, que é 24, vezes a corrente que está ali, que é 8. Isso aqui dá menos 192 watts. Potência 2, que é o resistor. Nós vamos fazer R vezes E ao quadrado. Então, é 12 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, 8, 48 watts. E a potência 3, que é R vezes E ao quadrado, é 4 vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36. Dá 144 watts. Então, né, ó, geração, carga e carga. Potência gerada é igual a 192 watts. Potência da carga é igual a 48 mais 144, que é igual a 192 watts. Uma é igual a outra, ok. Beleza? Vamos lá, que tem mais aqui.
Ó, aqui é interessante, ó. Vou dar a página aqui para ficar mais limpo aqui a folha. Provar que a potência fornecida é igual à potência consumida. Então aqui eu já tenho a corrente, né? Tenho fontes aqui. Eu tenho fonte de tensão em série. Eu só quero provar aqui que a potência fornecida é igual à potência consumida. Então, eu já tenho essa corrente, ó, que ela está vindo para cá. Então essa corrente passa por esse aqui, passa por esse aqui, passa por esse aqui. Então ela passa para cá assim, assim e assim, certo? Só que eu não tenho aqui, né? Então, assim, ó, nesse componente eu tenho tensão e corrente, porque a corrente vai ser 5 amperes para todo mundo, porque eu só tenho um circuito, né? Então, aqui eu tenho tensão e corrente, aqui eu tenho tensão e corrente. Só que na fonte de corrente, eu não sei qual é o valor da tensão que está aqui nela. Então, eu teria que fazer o quê? Fazer um menos e um mais aqui, e tensão da fonte. Quanto que dá essa tensão da fonte, na opinião de vocês? Tá? Eu tenho a fonte de corrente aqui, e é essa tensão aqui que eu quero descobrir, que é o meu V da fonte. Aqui nesse canto eu tenho uma fonte, nesse canto esquerdo eu tenho uma fonte de 50 volts. Essa fonte começa aqui e termina aqui em cima. Então eu tenho, na verdade, é uma pilha de 50 volts. Depois eu tenho mais uma pilha de 10 volts. E depois eu tenho outra pilha de 40 volts. Então quanto que eu tenho, ó, daqui até... Vamos por partes, tá? Daqui até aqui, ó. Quantos volts dá? Do ponto 1 para o ponto 2? 60, perfeito. E agora, se o ponto 2 não estiver lá em cima, se o ponto 2 estiver aqui embaixo, ó, dá 20, porque agora caiu 40. Mas, agora eu vou... Isso é o jeito lúdico, né, de ver isso aqui. Mas o jeito profissional de ver o negócio é assim, ó. A gente coloca aqui, ó. Aqui é como se fosse o zero, tá? Então aqui vocês definem o zero em algum lugar, né? Aqui é o zero, botei o zero no menos aqui, tá? Daqui para cá, subiu 50, né? Então aqui eu tenho mais 50, certo? Ó, subiu 50 volts. Daqui para cá, subiu mais 10, certo? Então aqui eu tenho mais 60. E daqui para cá, caiu 40. Então se eu tinha mais 60 e caiu 40, eu vou ter mais 20. Então, daqui para cá, 20 volts. Então, meu VF igual 20 volts. Beleza? Então, agora vamos calcular as potências, tá? Ó, potência 1, 2, 3 e 4. Potência 1 é uma fonte, então fonte é sempre V vezes I. Potência 1. Pega o caminho da corrente é o verdinho, tá? Não confunda com a flechinha preta. Caminho da corrente, ó, potência 1, caminho da corrente está aqui, ó. Sinal positivo, então, mais 50 volts vezes a corrente, que é 5 amperes. Então, isso aqui dá mais 250 watts. E guarda aqui. Potência 2, que está aqui em cima. Ó, vem por aqui, mais 10 vezes 5, que é igual a mais 50 watts. Potência 3. Esse componente aqui, ó, vem por aqui, menos 40 vezes 5, que é igual a menos 200 watts. Potência 4, fonte de corrente está aqui, ó, aqui, menos a tensão que é 20 vezes 5, que é igual a menos 100 watts. Agora vamos comparar, né? Somatório de potência gerada vai ser igual. Então, quem que gerou potência aqui, ó? Isso aqui é carga, geração,
e geração. Como é que eu sei, né? Ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, assim que eu sei que é carga, assim que eu sei que é geração. Potência gerada, qual é o somatório da potência gerada? É o 200 mais 100. Então, é 200 mais 100, 300 watts gerados. Potência de carga é 250 mais 50 igual 300 watts de carga. Então, potência gerada é igual a potência de carga. Ok. Peraí que eu vou desenhar aqui. Colocasse assim, né? Foi isso que tu fez? Não tem problema nenhum, tá? Problema nenhum de ser assim. Então vamos fazer assim, ó. Aqui é o 0 volts, né? Vamos ver quanto é que vai dar aqui embaixo, tá? Ó, daqui para cá sobe 10. Então aqui tem mais 10. Daqui para cá cai 30. Então aqui vai ter menos 20, tá? Então aqui, né? Menos 20 volts. Então a tensão da fonte, menos 20 volts. Sem problema nenhum ser assim. Agora vamos calcular as potências. Só basta ter atenção agora que não tem erro. Ó. Potência 1, potência 2 e potência 3, tá? Potência 1. Então, ó, segue o caminho da corrente. Ó, segue o caminho da corrente. Primeiro sinal, positivo. Boto mais aqui. Quanto que vale esse V? Menos 20. Vezes a corrente que vale 8. Tá? Menos 160. Esse aqui é o único segredo, que não é segredo, né? Mas é o único detalhe, tá? É esse parênteses aqui, ó. Porque na verdade você coloca o sinal e depois coloca quanto é que deu. Já que ele deu menos 20, você coloca ele inteiro ali, menos 20 ali dentro. Potência 2. Ó, segue o caminho da corrente. Menos 10 vezes 8. 80. Potência 3. Ó, cá mais 30 vezes 8. É isso, né? Aqui é menos 80, né? Menos 80. Aqui é 240. Fecha assim. É que é menos 80 ali. Ó. Isso é que eu também esqueci de colocar. Então aqui, ó. Geração, geração e carga. Potência gerada é igual 160 mais 80 igual 240. Potência de carga igual 240. Potência gerada é igual a potência de carga. Ok. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer esse número 3 aqui, que esse 3 aqui também é bem interessante. Esse 3 aqui foi uma questão de prova, né? Vários semestres eu já coloquei essa questão em prova. E não é que eu coloco essa questão porque é uma questão difícil. Eu coloco essa questão aqui porque é uma questão que ela me faz ver se vocês entenderam ou não entenderam o conceito. Tá? Então vejam só. Os valores numéricos para as correntes e tensões do circuito da figura abaixo estão aqui na tabela. Então, todos os valores desse circuito aqui estão nessa tabela. Então, prove que a potência consumida é igual à potência fornecida. Então, vamos lá. Vamos fazer por letras aqui, né? Então, vamos ver se eu consigo descer aqui. Potência do componente A. Como eles já estão numerados com A, B, C, vou potência do componente A. Então, ó, eu vou seguir essa corrente aqui e vou fazer, ó, mais VA vezes IA igual mais. Quanto que vale o VA? Ó, o VA vale 150 milivolts vezes a corrente IA 0,6, que é igual 0,09
watts. Potência no componente B. Potência no B está aqui, ó. Então, ó, segue o caminho da corrente, mais VB vezes IB. VB é 150 também, pela tabelinha ali, e a corrente, menos 1,4. Então, é 150, 1,4, dá menos 0,21 watts. Deixa eu botar isso aqui para outra página. Potência no componente C. Então tá aqui, ó, potência no C, ó. Estão vendo que a corrente está vindo aqui para cima? Então ela vem por aqui, né? Ó, vem por aqui, ó. Menos VC vezes IC. O VC é 100. É 100 mili. E o IC é menos 0,8. Então isso aqui potência D. Potência D é, ó a corrente de D aqui, ó. Mas não quer dizer, né? Ela entra de um lado, tem que sair do outro. Vezes ID, né? O VD é 250 mili vezes o ID, que é menos 0,8. Potência E, ó, potência E está aqui. Então, ó, menos VE vezes IE. Então, é menos. Ah, aqui tem um erro aqui, né, pessoal? Ó, aqui, ó, aqui tem um menos aqui que eu esqueci, ó. Menos aqui, então aqui dá mais, né? Eu já ia errar aqui, né? Ó, menos VE. O VE é 300 mili vezes menos 2. E vai dar mais 0,6 watts. E o PF é igual a mais VF vezes IF. Então, mais VF, que é mais menos 300, vezes o IF, que é 1,2. Dá menos 0,36 watts. Vamos só conferir os sinais, né? Mais aqui, aqui dá menos, aqui dá mais, mais e menos. Então, ó, carga, geração, carga, geração, carga e geração. Vamos somar. Potência gerada. Potência gerada é 0,21 mais 0,2 mais 0,36. Potência de carga. Vamos ver se a gente errou ou não. 0,09 mais 0,08 mais 0,6. 0,77 watts. Então aqui, potência gerada igual a potência de carga. Então, ok.